Filosofia e Psicologia 3. Todos esses pensamentos são alguns de aulas que eu assisti e outros dos livros que eu li. Não jogue no lixo o presente esperando o futuro. A vida vale as suas dificuldades e devemos vivê-las no momento exato em que ela ocorre, e quando esta acabar, deixará saudades. Professor Clóvis. A felicidade é alcançada quando a pessoa está pronta para ser o que ela é. Erasmo de Roterdã. Mente e corpo são um só. Spinoza. O hábito é o grande guia da vida humana. David Hume. A melhor prova é a experiência. Francis Bacon. Os lábios exprimem o que ocupa o coração. Xing. O único sentido preciso da palavra natural é a qualidade de ser estabelecido fixo ou estáveis. Por isso, tudo que é natural exige e supõe qualquer fator inteligente para tornar-o tal. Isto é, para produzir continuamente ou em intervalo determinados, enquanto tudo que é sobrenatural ou miraculoso é produzido uma só vez e de um só golpe. Joseph. O saber é uma das coisas belas e estimáveis. Alguns saberes são superiores. Aristóteles. Avicena, do ano de 980 ao ano de 1037. Ele foi reconhecido como um menino prodígio aos 10 anos quando decorou o Alcorão. Em seu livro O Canone, correlaciona a filosofia aristotélica, a observação hipocrática e a especulação galênica, sendo assim uma bíblia médica que foi utilizada na Ásia e Europa, entre outros, onde sua obra foi usada há mais de 700 anos. O homem superior faz o que é adequado à posição que ocupa. Ele sabe o seu lugar. Governar pelo exemplo e não pelo medo. Confúcio. Baseado nas ideias de Platão sobre a filosofia, conclusão é que se então a filosofia leva a essa elevação, pode ser um incômodo para os políticos e pode ser extinguida, pois suscita questionamentos e reflexão, tudo que não desejam. Avicena, em seu experimento O Homem Voador, conclui que a mente não é destruída quando o corpo morre, ou seja, a alma, mente, é imortal. Os tolos entram correndo onde os anjos temem caminhar. Alexander Popper. A mente humana é parte do intelecto infinito de Deus. Spinoza. O contágio é muito perigoso nas multidões. Ou você imita o perverso, ou o odeia. Michel de Montaigne. Todo desejo tem uma relação com a loucura. Você. Nunca cedo a tentação de ser difícil, só para ser difícil. Derrida. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Em nosso anseio por tudo que há de melhor na humanidade, amor, compaixão, bondade, imaginamos um ser que incorpora essas qualidades no mais alto grau possível e o chamamos Deus. E renunciamos ao que somos, pois essas virtudes já existem nos humanos. Sugestão de Ludwig. Questionar é um atributo de um filósofo, porque não há outro início para a filosofia além desse. Platão. Devemos investigar que tipo de conhecimento a razão humana é capaz de atingir, antes de adquirir conhecimento sobre as coisas em particular. René Descartes. Alguém pode dizer que o tempo teve início no Big Bang, no sentido de que tempos anteriores não seriam definidos. A mente não tem gênero. Deixe uma mulher compartilhar dos direitos e ela emulará as virtudes de um homem. Mary.
O principal crédito para as visões, arrecadado por efeitos extraordinários, vive do poder da imaginação. Michel de Montaigne. Desconforto resulta em falta de sentimento e cansaço que leva a buscar descansar o estado de sofrimento produzido. É importante reivindicar a ajuda da medicina, desfrutar da sensação agradável após ser liberto dos materiais que devem ser expelidos. No espetáculo do seu sofrimento ou contentamento indescritível, de vê-los livres da dor e do perigo. Pinel. Oxalá um pagão ainda eu fosse, por velhas ilusões acalentado, a paisagem seria bem mais doce, e o mundo menos desolado. William. A personalidade do indivíduo pode ser testada por 3 coisas: negócios, vinhos e conversas. Rabi. Cada homem possui 3 personalidades: a que exibe, a que tem e a que pensa que tem. Jean-Baptiste. A verdadeira causa e raiz de todos os males que afetam as ciências é uma única. Enquanto admiramos e exaltamos de modo falso os poderes da mente humana, não lhes buscamos auxílios adequados. Bacon. No livro Novum Organum, de 1620, a personalidade assemelha-se a um perfume de qualidade. Quem o usa é o único que não sente. Gilbert. O homem, ministro e intérprete da natureza, faz e entende tanto quanto constata, pela observação dos fatos ou pelo trabalho da mente, sobre a ordem da natureza. Não o sabe, nem pode mais. Francis Bacon. Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Lair Ribeiro. O importante não é o que fizeram de nós, mas sim o que fazemos com o que fizeram de nós. Sartre. Não há prova maior de insanidade que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Albert Einstein. O intelecto humano não é luz pura, pois recebe influência da vontade e dos afetos, de onde se pode gerar a ciência que se quer. Inúmeras são as fórmulas pelas quais o sentimento quase sempre, imperceptivelmente, se insinua e afeta o intelecto. Bacon. Todo estudioso da natureza deve ter por suspeito o que o intelecto capta e retém com predileção. Muito grande deve ser a precaução para que o intelecto mantenha íntegro e puro. Todo entusiasmo deve ser afastado e deve-se cuidar para que o intelecto não se desvie e seja por ele arrebatado em seus juízos. As palavras, tomando o sentido que lhes inculca, o vulgo segue a linha de divisão das coisas, que são mais potentes ao intelecto vulgar. Ficções que têm origem em teorias falsas, se não estamos de acordo nem com os princípios, nem com as demonstrações, não se admite qualquer argumentação. Um coxo no caminho certo chega antes do corredor extraviado, e o mais hábil e veloz, correndo fora do caminho, mais se afasta da sua meta. O nosso método de descobrir a verdadeira ciência é de tal sorte que muito pouco deixa a agudeza e robustez dos engenhos, mas ao contrário, pode-se dizer que estabelece equivalência entre os engenhos e intelectos. A escola racional se apodera de um grande número de experimentos vulgares, não bem comprovados e nem diligentemente examinados e pensados. Poucos são os temperamentos que conseguem a justa medida, ou seja, não desprezar o que é correto nos antigos, sem deixar de lado as contribuições acertadas dos modernos, o que tem causado grandes danos às ciências quanto à filosofia,
É o elogio da antiguidade ou das coisas novas e não o seu julgamento. Em tempos de grandes mudanças, aqueles com a capacidade de aprender herdarão a terra, enquanto aqueles que já sabem tudo estarão preparados para um mundo que não existe mais. Eric Hoffer. Você só consegue curar o varejo, mas pode prevenir o atacado. Brock. Honra teu mestre como teu pai. Hipócrates. Diferentes vias surgem diferentes processos. Diferentes processos conduzem diferentes resultados e destino. O caminho mais fácil, sempre o mais tentador, não deixa de ser o mais sedutor. Imediato ou aparentemente o mais atrativo, porém enganosos. A via e o processo que conduzem ao objetivo real são trabalhosos, por vezes árduos e cheios de obstáculos, exigindo não somente esforço integral, como muito trabalho, inclusive o mais oculto silencioso. Flávio Luiz Mestriner. Esse é o meu amigo Flávio. Caso a ilusão seja um fato passado, se ele ainda for capaz de modificar, ficará livre da culpa. I Ching. O homem deve afastar do que é inferior e superficial, deve ter princípios firmes para não vacilar, se tratar apenas de modismo, ser satisfeito por encontrar o que precisava para o desenvolvimento de sua personalidade. O importante é permanecer firme, saber o que quer, não permitindo que tendências momentâneas o desviem. I Ching. Nem todo homem é obrigado a envolver-se nos assuntos do mundo, mas, ainda que distante, o sábio cria para o futuro valores humanos incomparáveis. I Ching. Quando um homem está em posição elevada e é modesto, ele brilha como a luz da sabedoria. Quando ele está numa posição inferior e é modesto, não pode ser ignorado. Assim, o homem superior leva seu trabalho à conclusão, sem vangloriar-se daquilo que conseguiu. I Ching. Lei do céu: quando o sol alcança o zenite, inicia seu declínio, e quando chega ao nadir, acende outra vez, rumo ao novo amanhecer. Assim também é a lua: quando está cheia, começa o minguante, e na lua nova reinicia-se o crescente. Essa lei celeste atua também no destino dos homens. I Ching. O corpo tem partes superiores e inferiores. Para verificarmos se alguém é superior ou inferior, só precisamos observar a que parte de si ele atribui uma especial importância. I Ching. Não se deve correr atrás daqueles que se quer influenciar, é preciso saber se conter. A influência não perturba nem confunde. A forma mais superficial de querer exercer influência sobre os outros é através de mera tagarelice. O que ocorre nas profundezas do ser no inconsciente não pode ser provocado nem impelido pelo consciente. I Ching. Se você é sincero, terá sucesso em seu coração, e tudo o que fizer terá êxito. O homem superior conhece o oculto e o manifesto, conhece a fraqueza e também a força. A música tem o poder de dissolver as tensões do coração e a violência das emoções sombria. O entusiasmo do coração se manifesta espontaneamente no som do canto, na dança e nos movimentos rítmicos do corpo. O efeito inspirador do som invisível que emociona os corações, unindo-os. A música era considerada como algo sério e sagrado, que purificava o sentimento dos homens. O poder da palavra: para exercer influência, as palavras precisam ter força, e só podem tê-la quando baseiam-se em algo verdadeiro. Assim como a chama depende do combustível, só uma conduta firme e consequente terá impacto sobre os outros, fazendo com que se adaptem e se orientem por ela. Se a palavra e a conduta não estão em harmonia e não são consequentes, não terão efeito. O poço pode mudar uma cidade, mas não pode mudar o poço. O estilo arquitetônico modificou-se no decorrer dos séculos, mas a forma do poço percorreu a mesma
Assim, o poço é símbolo daquela estrutura social que a humanidade desenvolveu de modo a atender às suas necessidades primordiais. Estruturas políticas mudam, assim como as nações, mas a vida humana e suas necessidades permanecem idênticas. Isso não pode mudar. É preciso ir ao fundamento da vida. Apesar das diferenças em tendências e educação, os fundamentos da natureza humana são idênticos em todos os seres humanos. I Ching.